de vocês para essa live bem legal, falar a respeito da publicação que teve bastante acesso e as pessoas mandaram muitas mensagens a respeito. Oi, querida, tudo bem? Aqui, até o gato aqui veio assistir a live aqui também. Bom, gente, vamos lá. Não deu 9h30 ainda, né? Vamos esperar. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho até das 9h30 aqui. Gente, é uma satisfação estar aqui, voltar a fazer essa live. É a segunda live que eu tô fazendo depois que eu voltei de Montana. E eu queria muito compartilhar muitas coisas com vocês, né? Gerar um conteúdo que fosse bem legal aqui para esse canal, que é o Instagram. A gente acessa muitas pessoas, a gente consegue falar um pouquinho da técnica que a gente professa. E eu fico muito feliz aqui que vocês estejam acessando. Tá bom? Bom, então vamos lá. A ideia de fazer essa live partiu do post que eu fiz a respeito de um exercício que a Vaiana Stable pediu pra gente fazer no Doenças e Desordens. Bom, de qualquer forma, eu queria iniciar essa live fazendo uma prece, né? Como se a gente estivesse no nosso curso. Tá bom? Então eu vou pedir para vocês se acalmarem, trazerem para dentro de si tranquilidade, fecharem os olhos, fazerem uma respiração profunda, deixar a alegria da vida entrar no pulmão de vocês, através de uma respiração, deixa o prana entrar. Soltem o ar, soltem a preocupação, soltem aquela preocupação dos compromissos, soltando o ar. E novamente, trazer para dentro uma respiração profunda, a alegria da vida. E a gente vai agradecer, Criador de tudo que é, gratidão pelo dia de hoje, anjos, arcanjos, família de alma, os ventos e as águas. Gratidão pelo dia de hoje. Aos nossos ancestrais que aqui estejam, nos ajudando a evoluir e aprender cada dia mais. Gratidão. Arro. Vamos lá, gente. Então, ó, a ideia de fazer essa live hoje foi de falar sobre o ego. O que acontece? A Vaiana ela nos colocou num exercício no Doenças e Desordens, lá em Montana, onde ela falou que não sei se vocês lembram, né, mais ou menos como é que é o local lá onde nós estávamos, mas é um auditório grande, tem uma lareira, ela fica de frente a uma lareira, tem um banco, né, uma poltrona, um sofazinho, né, e de lá ela ministra os cursos, né, e a gente fica de frente para ela, né. E ela pediu para que quando ela não estivesse lá, para a gente fazer um exercício, que era fazer uma meditação, sentado na poltrona que ela fica, de forma que a gente se colocasse na posição dela, a posição que ela ministra as coisas. Enfim, essa meditação ela serviu para várias coisas, né? Essa meditação ela serviu para a gente também olhar a perspectiva de como que é ministrar um curso a partir de tudo que ela passou, né? Vaiana, hoje ela tem um legado muito grande, a sua história, todo o conhecimento que ela canaliza, ela tem, eu falo assim que ela é uma mestre, mas ao mesmo tempo ela é humana, ela coloca uma humanidade muito grande em cima das coisas. Oi, Geisa! Tudo bem, Geisa? Você tá aí? Beijo pra você. Então, o que acontece? A Vaiana ela coloca uma humanidade muito grande em cima das coisas que ela faz, né? Se você tiver dimensão, né? Para quem conhece o Theta Healing, tiver dimensão dos livros que foram escritos, da quantidade de conhecimento ancestral que existe dentro do Theta Healing, e como isso não mudou a cabeça da Vaiana, como isso não a modificou, não transformou ela numa pessoa que por causa do dinheiro, por causa do conhecimento em si, fosse uma pessoa com o ego inflado. Né? Então ela pediu pra gente fazer esse exercício, que era sentar na cadeira dela, num momento que nós não estivéssemos. Sejam bem-vindos!
e que a gente fizesse o quê? A gente fizesse uma meditação e a gente colocasse frente a essa posição de sentar ali no lugar que ela ocupava, a posição que nós, instrutores de Theta Healing, temos, que é ensinar as pessoas de uma forma bem simples, técnica, empoderando essas pessoas do quão luminosas são suas almas, de quanto elas são evoluídas, de como elas têm conhecimentos ancestrais dentro delas. Oi, Vanessa, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E aí o que acontece? Ela, colocando a gente à frente disso, de que nós somos aqui somente um canal de luz, né? Nós somos pessoas que aprendemos uma técnica que a gente, eu falo assim, que muitas coisas a gente está relembrando, né? E aí a gente se colocar na frente de outras pessoas pode trazer pra gente às vezes algum desconforto ou algum conforto, né? Muitas pessoas, às vezes, elas se sentem muito empoderadas quando elas estão na frente de outras, né? Então, eu colocar a perspectiva, né? Algumas pessoas, elas podem se sentir muito infladas quando vem uma pessoa mais simples, com um conhecimento que talvez ainda não seja desperto. Marcele, tudo bem? Boa noite. Ainda não esteja assim mostrando aquele conhecimento que ela tem, e a pessoa vem e chama de mestre, de professor, né? Eu vou trazer para vocês a consciência disso, né? Eu fui professor universitário por 10 anos, e a perspectiva de você estar na frente de uma sala de aula onde você sabe um pouco mais daquele assunto do que outras pessoas, pode colocar o ego da gente na frente, né? Eu vou falar a respeito disso, né? Então, quando as pessoas começam a chamar de mestre, quando as pessoas começam a chamar de instrutor, de professor, enfim, essas nomenclaturas que nos elevam, nos colocam num patamar mais alto, às vezes a gente pode não se dar conta de como isso pode ser o motor para aquilo que você está fazendo, né? Então, essa meditação que ela pediu para a gente fazer colocou a gente de frente a isso. Será que eu estou me colocando na frente das pessoas para passar um conhecimento que tem uma base sobre o amor incondicional, que me permite ensinar a amar sem condições? Mas para isso eu estou precisando ter a atenção das pessoas como um mestre? Será que eu estou sendo um delegado ou um detentor desse conhecimento, e que para eu passar esse conhecimento para as pessoas eu preciso deter a posição de mestre, ou colocar a pessoa, ficar numa posição de um patamar mais alto e ter uma outra pessoa num patamar mais baixo, né? De mestre, seguidor, de professor, aluno, né? E aí o que acontece? Aí veio a ideia de falar sobre isso, né? O quanto de nós que a gente tem feito na nossa vida diante das outras pessoas, que a gente se coloca em primeiro lugar e a gente se coloca num patamar mais elevado, dentro daquilo que a gente sabe, que a gente conhece melhor, né? E esse assunto é muito interessante, né? Porque a pergunta principal que vem é o quê? O que é o ego? Quem é o ego que as pessoas tanto falam, né? O que é uma pessoa egoísta, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, vou dar uma explicação que a Vaiana, ela, no Doenças e Desordens, ela fala muito. Ela fala assim, que nós recebemos esse corpo físico aqui no terceiro plano, e a gente é uma experiência, né? A nossa alma, quando ela habita esse terceiro plano, é uma experiência como um bebê que está começando a caminhar sem os pais, né? Então ele está aprendendo a andar. E habitar esse corpo
do terceiro plano, ela nem fala que é um corpo, ela fala que é um veículo de suporte à vida. Né? Então a gente tem aqui um corpo que é feito do material dessa existência, então a gente tem minerais, vitaminas, proteínas, gorduras, a gente tem o nosso DNA, a gente tem todas as substâncias que existem no planeta estão presentes nesse veículo de suporte à vida. E a gente entender esse veículo de suporte à vida faz parte do terceiro plano, esse aprendizado como dominar essa máquina, como entender por que os nossos pensamentos nos levam para uma senda onde eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Certo? Então, a primeira explicação que eu vou dar para vocês é a respeito de como funciona, quem é o ego nessa história toda, né? Então, é um desenho bem comum no Theta Healing, isso aqui eu vou fazer para vocês. Então, a gente tem uma coisa chamada alma. Eu vou desenhar aqui maiorzinha. Essa é a alma. Eu tenho aqui o eu superior. E eu tenho aqui o eu terceiro plano. Então, vamos imaginar, né? Aqui, a alma, ela só é um pedacinho de uma coisa maior chamada Criador de tudo que é. Essa alma, ela é a centelha divina. A alma é uma parte do Criador que habita uma parte desse ser aqui que está no terceiro plano. Para a gente entender, abaixo da alma, o que liga a nossa alma ao nosso eu do terceiro plano é o nosso eu superior, que é a nossa parte divina, é aquela parte que está atrás das virtudes, é aquela parte que coloca, que busca os desafios em detrimento às virtudes que devem ser aprendidas. Né? Então, o eu superior, ele não importa se você vai sofrer ou não, para ele o que importa é a virtude que vai ser aprendida. E quanto mais virtudes, mais essa alma se enriquece, mais essa alma se aproxima do Criador de tudo que é. Né? A gente tem que lembrar, né, que o eu terceiro plano, que está aqui, minha alma inteira não caberia aqui, dentro desse eu do terceiro plano, né? Esse boneco palitinho que está aqui. Então a gente tem uma essência aqui do terceiro plano, que é uma parte do nosso eu superior, uma parte da nossa alma, que precisa sobreviver aqui nesse planeta. Então o ego, ele está atrelado a uma coisa chamada sobrevivência. Se eu não me nutrir, eu não sobrevivo no terceiro plano. Se eu não cuidar do meu corpo, eu não sobrevivo no terceiro plano. De uma certa maneira, o que acontece? O ego, ele está agindo por uma questão de sobrevivência. Certo? Aí o que acontece, né? Aqui no terceiro plano, onde é que está o ego, gente? O ego sou eu, como eu vivo aqui no terceiro plano. É muito comum as pessoas olharem o ego como uma coisa negativa. O ego não é negativo, gente. O ego desequilibrado é negativo, porque o ego sou eu, é como eu ajo aqui no terceiro plano, sem lembrar das virtudes que eu adquiri em outra existência. Né? Então o ego sou eu. Perfeito? Aqui no terceiro plano, nessa existência. Então, o ego está aqui. Então, eu vou colocar vocês numa seguinte situação. Imagina que você está aqui no terceiro plano e você tem lembranças dessa vida, lembranças de outras vidas, e talvez as lembranças dessa vida e de outra vida te tragam coisas negativas. Por exemplo, pode ser que em outra vida você passou fome, e quando você passa fome, você pode deixar de existir aqui no terceiro plano. É uma afronta à sobrevivência do terceiro plano. Né? Imagina que você está aqui dentro do terceiro plano, na sua existência, né, no nível fundamental, né, no nível primário aqui, desde a sua concepção até a idade que você tem hoje, você tem algumas lembranças. E essas lembranças
fazem com que você tome decisões. Essa lembrança faz com que você crie e analise situações que estão acontecendo na sua vida. E a partir daí, você se coloca em primeiro lugar ou não, de acordo com aquilo que está acontecendo na sua vida. Oi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Ó, já estou explicando a respeito. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar as perguntas e eu vou respondendo conforme eu vou lendo aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. A live é sobre o ego, eu já fiz uma introdução por que eu criei essa live. Tá? Então vamos lá. O ego, então, ele vai partir de uma coisa chamada experiências anteriores. Tá? Então vamos imaginar que está acontecendo uma situação com você. Tá bom? Você está vivendo a tua vida, você está trabalhando, de repente tem uma pessoa que trabalha no mesmo trabalho que você, e aí vocês interagem, porque a vida aqui no terceiro plano, gente, ela tem a ver com relacionamento, né? As virtudes que a gente adquire estão atreladas ao relacionamento, né? Então você interage com aquela outra pessoa que trabalha com você, você fala, você ouve, e às vezes acontecem situações onde você tem que usar a sua experiência para decidir algo, né? E às vezes uma experiência ruim pode trazer você para uma situação onde você acaba se protegendo daquela situação e você acaba gerando uma coisa ruim. Então, tem alguns autores que eles falam assim, que o ego é como você toma as decisões de acordo com as suas experiências passadas, tá? Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Então eu vou dar um exemplo para você. Lá hoje eu sou instrutor de Theta Healing, né? E aí eu vou me colocar naquela posição que a Vaiana falou pra gente se colocar, né? Que era estar lá no banquinho, no lugar dela, dando aula para outras pessoas. E aí eu sou muito bom naquilo que eu faço, né? Como Vaiana é. E aí eu percebo que as pessoas prestam muito atenção no que eu faço, que as pessoas seguem muito o que eu faço, que as pessoas me veneram, que as pessoas escutam e elas dão muita importância, que as pessoas elas querem me ver, elas querem me tocar, elas querem, digamos assim, ter parte daquilo que eu tenho, né? E elas fazem com que... Oi, Mi, tudo bem? E elas fazem com que eu me coloque numa posição superior, né? Porque as pessoas, elas se sentem sem tanto conhecimento para estar no mesmo nível, então as pessoas vão se sentir no nível mais baixo, não no nível igual. E eu, como detentor daquele conhecimento, eu vou me colocar numa posição, isso é o ego falando, o ego desequilibrado, tá, gente? O ego negativo, tá? Então eu vou me colocar numa posição onde eu me sinto confortável em estar em primeiro plano, nutrindo aquelas pessoas, e eu não quero que aquilo acabe, né? Eu quero que elas se mantenham me amando, me venerando, né? Se colocando, e cada vez mais que eu explico, mais eu sou elevado, e cada vez mais que eu explico, essas pessoas vão se distanciando de mim. Será que vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Isso, gente, é o ego desequilibrado. Então, se eu estou dando uma aula de Theta Healing para vocês, e para mim for mais importante estar na frente de vocês, me impondo como uma pessoa que sabe mais do que vocês, se isso é mais importante para mim do que despertar cada um, talvez eu esteja utilizando o meu ego de uma forma exacerbada, conhecida como egoísmo. Eu estou deixando ser levado, guiado pelo ego. Vocês estão entendendo? Então isso é de acordo com a minha experiência. Será que no meu passado eu não era ouvido e agora que eu detenho um conhecimento, eu trago esse conhecimento para mim e eu seguro, mas eu não dou
esse conhecimento totalmente para as pessoas, porque eu sei que quando eu detenho esse conhecimento, quando eu me coloco na primeira posição, que eu sou o instrutor, eu sou o professor daquele conhecimento, as pessoas me elevam, me colocam no patamar mais alto. Isso é o ego exagerado. É você utilizar o combustível que não é o amor incondicional, não é o desejo de despertar o outro, para fazer o seu trabalho, que é um trabalho de despertar o outro. A técnica, o Theta Healing, gente, ele foi criado para aprimorar as pessoas, para que as pessoas pudessem trazer um conhecimento ancestral e um conhecimento que serve para que elas percebam que elas estão ligadas umas às outras e elas estão ligadas a um planeta maravilhoso que precisa se curar e o planeta nos cura também. Então, a gente se sentir que pode passar esse conhecimento para outra pessoa, mas sem ser o detentor desse bastião, né? Tipo, esse conhecimento não foi Vaiana que criou, não fui eu que criei. Esse conhecimento, ele sempre existiu, ele sempre esteve intrínseco em todas as pessoas. A gente só está trazendo de volta, fazendo com que as pessoas acreditem que elas têm potencial para isso. E se eu me coloco num patamar superior e colocando as pessoas num patamar inferior e fazendo com que elas acreditem que eu estou no patamar superior, eu não estou fazendo o meu trabalho da forma correta. Mas eu estou sendo motivado por outra coisa, que é pelo ego. Eu não sei se vocês estão entendendo a minha explicação. Tá bom? Mas eu olho essa perspectiva do ego. Tá bom? E ter estado próximo de Vaiana é um exercício muito lindo, gente. Vocês não têm ideia do que é ver aquela mulher falando, sendo que ela poderia estar vestindo umas roupas mais chiques, aparecendo com um carro mais caro. Digamos assim, Vaiana, ela é uma pessoa muito simples. Não sei se vocês sabem, se eu comentei isso com vocês, mas Vaiana ela trabalha em família. Então você vê lá todas as pessoas que trabalham com ela, a neta dela, a filha dela, a Brandy, a Bob, a Downey, todas as pessoas que trabalham com ela têm uma dedicação tão grande. Então você vê a Bob passando o aspirador de pó lá na sala onde tem um carpete, onde a gente... alguém tá pedindo aqui comandos para equilibrar o ego. Vou mandar, tá? Daqui a pouquinho. Mas pro final da live eu vou mandar alguns comandos de downloads para vocês, tá bom? Aguardem. Então o que acontece? Eu vi, aí só não é ninguém que me contou. Eu presenciei, na hora que eu chegava lá, a Bob e o esposo dela, um tava na grua limpando aqueles lustres, que tem uns lustres bem altos, e ela com o aspirador de pó, com a bebezinha dela no braço e passando o aspirador de pó. Se você pensar, né, o quanto de dinheiro aquela família tem para poder colocar funcionários que trabalhem lá para fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, aqui no Brasil, provavelmente ia ter uma pessoa, uma copeira, uma pessoa passando o aspirador. E não tem, sabe? Assim, você não vê esse tipo de coisa. Você vai falar assim, mas por que Vaiana faz isso? Na verdade, a Vaiana, ela gosta de pôr a mão, ela gosta de trabalhar, ela gosta de pôr a mão na massa, ela gosta de ver a coisa acontecendo, né? E ela passou isso para os filhos dela. Tanto que hoje o Joshua, a Brandy, eles ministram os cursos tão brilhantemente quanto ela, né? E sem se colocar como mestres ou o ego exacerbado. Tá bom, gente? Então, eu queria mostrar isso para vocês. O quanto do ego, às vezes, ele pode colocar a gente em situações ruins, né? Por exemplo, o ego pode me colocar numa posição onde só eu posso ter, só eu posso conquistar, né? Aqui a Soulage tá falando assim, que Vaiana é capricorniana, ela manda. Ah, mas tem um ariano lá que manda também. Manda pouco, mas manda. Que é o Gai, né? O Gai é ariano. Bom, vamos lá, gente. Então, o que acontece? O ego, ele pode colocar a gente numa posição
onde a gente fica complicado, né? A gente fica precisando do combustível, do elogio das pessoas. E também não dá para falar que é ruim ser elogiado pelas pessoas, mas o problema é quando isso vira o combustível para a gente, né? Quando a gente precisa do elogio, precisa ser colocado. Então, às vezes, o que acontece? O ego é fruto de uma pessoa que, quando era criança, ela não tinha atenção dos pais, ela não conseguia se destacar, ela não conseguia mostrar que era o aluno mais querido da sala. Então, o que ela faz? Hoje, ela utiliza desse subterfúgio de dar o combustível para suas aulas ou para o que seja que ela esteja fazendo, sem deixar com que as pessoas fiquem no mesmo nível que ela, né? Então ela se coloca num patamar mais elevado e ela sempre posiciona as pessoas para que ela sempre seja elevada, certo? Então assim, ela vai mostrar que ela é eloquente, que ela é inteligente, né? Que ela canta, que ela dança, que ela mostra que ela é um ser tão completo que nenhuma outra pessoa poderia ser igual ou se igualar a ela, né? Como muitas pessoas chegam lá para Havaiana, isso, gente, é uma coisa que eu testemunhei, que as pessoas elas perdem o controle, elas querem abraçar, agarrar a Havaiana, como se a Havaiana fosse uma alienígena, como se ela fosse Jesus Cristo, assim, que é uma coisa assustadora, sabe? E assim, não entro no julgamento disto, mas assim, você fica meio assustado, você fala assim, meu Deus, aquela pessoa tá agarrando a Havaiana lá e, tipo, a Havaiana não consegue nem, às vezes, se defender, né? Às vezes precisa interferir a Priscila, que é a assistente, precisa interferir o Guy, que é o marido dela, porque as pessoas perdem um pouco do controle, né? Porque as pessoas esquecem que por trás da criadora da técnica do Theta Healing, que é a Havaiana Stable, existe o quê? Uma pessoa humana por trás. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Tá bom? E aí o que acontece, gente? Ó, tem minhas anotações aqui, tá? Tô falando um monte de coisa de cabeça. E aí o que acontece? Como é que a gente percebe o ego no dia a dia, né? A gente tem como olhar o ego no dia a dia, né? Então, um dos exercícios que é bem legal, assim, pra gente entender o que é o ego, se a gente tá usando o ego na nossa vida, é partir do pressuposto do quê? Para você avaliar os seus pensamentos. Esses pensamentos que estão vindo da sua cabeça, de acordo com um problema que você tem que resolver no dia a dia, ele tá te remetendo para o passado? Ele tá te colocando numa lembrança do passado para você tirar a conclusão do que você faz com aquilo? Por exemplo, você está passando por uma situação desafiadora hoje. Oi, Isa, tudo bem? Nossa, meu, quanta gente bonita aqui nessa live. Tô adorando aqui. Então, ó, o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem é assim, ó, pegar uma folha de papel, né? Para você perceber se você usa o ego no seu dia a dia, se o seu ego está desequilibrado, mas isso é uma forma de você olhar. Você vai pegar e você vai anotar. Em todas as coisas que você tenta resolver na sua vida, seja um problema de relacionamento, seja a lista de coisas que você vai comprar no mercado, ou a conta que você vai pagar, ou o que você vai falar para o seu amigo, para o seu esposo, para sua esposa, para sua namorada. Se você utiliza um momento que você está passando a situação para deduzir o que você deve falar, ou se você está usando uma experiência anterior. Se você está pegando tudo por base de uma experiência anterior, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagina assim, que você, numa outra vida, você não foi nutrido, você passou fome, e aí você vem com uma lembrança genética, histórica, no seu sistema, de que toda vez que você vai comer, você tem que comer tudo. Você não pode... Você tem que comer tudo porque de repente você pode ficar com fome, você pode não ter para comer no outro dia. Então você vai comer, 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 você vai esquecer que existem pessoas que também poderiam comer junto com você. E você vai comer tudo. E quando você se dá conta, você já comeu tudo e as pessoas não comeram nada.
isso é uma situação de ego desequilibrado, certo? Por conta de uma lembrança ancestral, histórica, de fome, certo? Aí, pegando nesse exemplo, vamos pegar aquelas pessoas bem gananciosas, né? Então você pega assim, todo mundo tem um exemplo de uma pessoa gananciosa, né? Então vamos lá. Pegue um exemplo de uma pessoa muito gananciosa, que ela precisa ter todo o dinheiro. Se ela não tiver todo o dinheiro e as pessoas não ficarem sem o dinheiro, ou ela ficar detentora do dinheiro para dominar aquelas outras pessoas, isso pode ser fruto de uma coisa histórica também, né? Pode ser uma pessoa que, num passado distante, ela também não tinha dinheiro. E aí, quando ela percebe que o dinheiro para ela traz poder, o dinheiro traz para ela elevação, então ela percebe que ter o dinheiro, mais do que isso, não é só ter o dinheiro, mas é assim, ter o dinheiro e promover que as outras pessoas não tenham o dinheiro, faz com que ela tenha poder, que ela se coloque naquela posição mais alta que as outras. Esse é o exemplo do ego baseado no dinheiro, né? Que é atual, gente, é um exemplo muito atual. Então, o exercício de vocês pegarem e anotarem se tudo que vocês estão pensando, vocês estão tirando por base de uma lembrança do passado, pode ajudar vocês a se colocarem numa posição. Será que eu estou usando o ego para decidir as coisas ou eu estou usando o meu consciente para decidir as coisas? Muitas vezes a gente tem que trazer o nosso pensamento para o presente. É muito importante que a gente tome as nossas decisões baseadas no presente, em cima das situações que nós temos no presente. O que passou, passou. O passado, gente, ele serviu de experiência, mas nem todas as situações que estão por vir são iguais às situações do passado, tá? Então, tem um exemplo, né? Bem prático aqui que eu vi aqui no estudo que eu fiz, que fala assim: imagina que você foi agredido não, né? Que você foi maltratado por um velho quando você era criança, certo? E aí você guardou aquela lembrança de que você foi agredido por aquele velho ou quando você era criança. E o que acontece? Hoje você tem dificuldade de se aproximar de pessoas de idade. Porque você tem a sensação que aquela pessoa de idade hoje vai fazer aquele mal para você que foi feito no passado. Só que a pessoa de hoje não é a mesma pessoa do passado. Certo? Então essa proteção, essa coisa de sobrevivência que a gente cria, faz com que a gente entenda que tudo precisa ser sobrevivência. Então, comer, às vezes eu observo por que eu estou comendo demais. Pode ser que no passado eu tive escassez, eu não tive alimentos para comer. Então eu como demais, eu posso comer até a parte que é das outras pessoas, né? Olho para a questão do conhecimento. Às vezes, as pessoas querem deter todo o conhecimento. Elas não querem que outras pessoas aprendam, mas elas querem ser o único canal do conhecimento. É a mesma coisa do dinheiro. Muitas pessoas querem ter todo o dinheiro. Elas não querem que as outras pessoas tenham dinheiro, ou que todas as pessoas tenham muito dinheiro, mas que elas tenham dinheiro e as outras tenham menos. Isso faz com que elas se elevem. Esses são os exemplos bem práticos, tá? Vamos lá. O que é o positivo e o negativo do ego? Pontos positivos do ego. Vamos lá. Nos mantém vivos. Autopreservação. É o ego que nos mantém aqui no terceiro plano, tá, gente? Lembra que é uma questão de sobrevivência. Se eu deixar de me nutrir, se eu deixar de me colocar em primeiro lugar, eu vou acabar fazendo com que eu morra. E se eu morrer, eu saio do terceiro plano, certo? Alguém está perguntando uma coisa aqui. Como identificar que é uma memória do passado? Isso é uma pergunta bem recorrente, né? A gente tem os nossos níveis de crença, né? Então a gente tem crenças que são fundamentais, né? Centrais, que estão aqui desde da nossa concepção até a data atual. E a gente tem coisas que são genéticas e históricas, né? A gente tem como testar se aquilo é nosso ou não, né? Então no Theta Healing tem uma técnica bem simples, saber se uma memória é nossa ou não, é utilizar aqui
tocando no pulso e você sentir, de acordo, por exemplo, se for uma crença, se for algo desse tipo, você consegue perceber se isso é genético ou histórico. Genético seria até 7 gerações, histórico seria acima de 7. Né? Então você tocando aqui, ó, no pulso, que é uma área onde você tem pouca pele, onde você chega a maior proximidade ao osso, tá aqui, né? Então você consegue puxar. Lembra que todos os seus ancestrais vivem aqui no seu DNA, né? Então você tem todo esse conhecimento ancestral vivendo aqui. É como se toda a sua linhagem estivesse presente em você, tá? Então você fechar os seus olhos, se concentrar e fazer a pergunta para você mesmo. Se aquilo é seu ou de um ancestral. Você vai conseguir perceber se aquilo veio de uma herança genética ou histórica. Tá bom? Quem fez essa pergunta muito boa, tá? Foi o Shigino. Ou a Shigino. Sigino, foi assim. Tudo bem, gente, até aqui? Todos estão entendendo? Então, ponto positivo, o ego nos mantém vivos, tá? O ego, gente, ele é uma ferramenta para a gente resolver problemas, tá? Por quê? Toda vez que acontece um problema que eu tenho que resolver hoje, eu vou no meu banco de dados e eu busco uma situação do passado onde eu resolvi. É a Simone, ó. Oi, Simone, tudo bem? É que tá si Hino. É que eu tô sem óculos aqui, eu não tô enxergando direito, mas é assim. Tudo bem, Simone? Então, o ego, ele é o resolvedor de problema, né? Com base no quê? Em experiências do passado, seja ela experiências dessa existência ou de existências anteriores, tá? Não pensem que a gente não age como os nossos ancestrais. Nós agimos como os nossos ancestrais, né? As questões de escassez, né? As questões fazem... É muito comum você ver as pessoas assim, elas sabem a técnica, elas conhecem a técnica, mas às vezes elas chegam num ponto que elas acham que se para elas terem, elas têm que tirar de outras pessoas, tá? Isso no passado era muito comum, tá bom? As pessoas tirarem das outras para poder terem, né? Hoje nós estamos numa perspectiva que todos podem ter, que o universo ele é abundante, o universo é riquíssimo. Não dá pra gente achar que porque eu tenho, o outro vai ficar sem. Não dá para achar porque o outro tem, eu vou ficar sem. Tá bom? Isso, gente, tem que ser diante de qualquer coisa. Diante do conhecimento, diante do dinheiro, diante da alimentação, diante das coisas físicas desse planeta que são necessidades, né? Todo mundo precisa de uma casa para morar, todo mundo precisa de dinheiro para comprar alguma coisa. Então, são as necessidades que fazem com que a gente se coloque numa posição, né, de sobrevivência. Tá bom? Mas a gente também pode entender que problemas podem ser resolvidos de novas formas. Que não é só aquela forma do passado que vai te ajudar a resolver um problema hoje, agora. Tá? Tudo bem? Todos entenderam? Mais perguntas? Ó, aqui se tiverem mais perguntas, vocês podem falar, tá bom? Eu tô aqui para resolver. Quais são os pontos negativos do ego? Ó, acreditar que estamos sempre certos. Lembra que toda vez que eu resolvo um problema, eu estou usando uma coisa do passado, uma experiência do passado, certo? Vanessa, tudo bem? Se eu uso essa experiência do passado, tende a eu achar que eu estou sempre certo, tá? Então isso é um ponto negativo do ego, certo? Ó, funciona de maneira linear, agindo com a percepção limitada da realidade. Então, quando eu acho que eu estou sempre certo, quando eu acho que só as minhas decisões são as corretas, as minhas decisões, ou o que eu sinto, ou o que eu sei, são primordiais, eu faço com que a minha realidade fique limitada. Eu crio uma nova realidade. Oi, Paty, tudo bem? Boa noite. Eu crio uma realidade que não é
a realidade, realidade. É a realidade dentro da minha limitação de achar que eu estou sempre certo, né? Então, assim, a pessoa, ela passa a gostar de ter razão, né? Então, você vai pegar uma pessoa que é egoísta, ela não muda o ponto de vista dela. Ela está sempre certa. O mundo está totalmente errado. Ela sofre porque o mundo está errado. O mundo é distorcido diante daquelas coisas que ela acha, certo? Então, essas coisas são pontos negativos, tá? Os positivos eu falei, Carlos. Os positivos são o quê? O ego nos mantém vivos, tá? O ego é uma ferramenta para resolução de problemas a partir de experiências anteriores, tá bom? O que mais que a gente tem? Quando então não conseguimos perceber dentro de nós o que vem do ego, costumamos reagir reativamente. Então, normalmente, uma pessoa que utiliza o ego como digamos assim, o parâmetro dela para resolver os problemas do dia a dia dela, ela começa a reagir em cima de situações. Então ela vai utilizar uma memória do passado para reagir. Então ela sempre vai vir com aquela história assim, ó, bem prático para vocês. Ai, fulano me tratou dessa forma e eu reagi assim. Então a pessoa vai pegar e vai reagir da mesma forma que ela reagiu lá no passado. Ela não vai querer tomar uma ação diferente de acordo com uma situação diferente que ela está vivendo, certo? Viver reativamente é você ficar esperando as coisas acontecem e você reage, sempre reage. Não é uma ação, é uma reação. O ego é parte de nós que faz com que a gente haja a favor dos nossos desejos e contra aquilo que não desejamos. Então, muitas vezes a gente tende a ir sempre de acordo com o que a gente pensa. Eu vou dar um exemplo. Tem uma música do Caetano que fala assim: Narciso acha feio tudo que não é espelho. Certo? Então, tudo que não é uma opinião que é a minha é feio. Tudo que não é uma opinião que eu professo não está correto. Isso é uma ação egoísta. É você usar o ego em primeiro lugar. O que mais? Mas nós esquecemos de avaliar e entender se isso realmente está certo e nos faz bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é do ponto de vista, isso está certo? Né? Porque quando você usa o ego, você está sempre certo. Né? Você está sempre certo, você tem todas as certezas do mundo. Tudo bem? Então, sem usar essa experiência do passado, tá? Ficamos prisioneiros das reações idênticas em nossas vidas. Então, muitas vezes, a pessoa que usa muito o ego, que o ego é exacerbado, que aqui, ela sempre vai passar por situações e a experiência que ela tá passando, ela sempre vai falar que está repetida na vida dela. Por exemplo, nossa, sempre aparecem pessoas que querem me roubar a vida toda, sempre aparecem pessoas que querem me passar para trás a vida toda, sempre aparecem pessoas no relacionamento que me traem, né? Por quê? Essas pessoas sempre estão utilizando uma memória do passado para resolver os seus problemas, certo? A gente tem que lembrar que ser vítima também é o ego atuando fortemente. Tá bom? Porque quando a gente é vítima, a gente se coloca em primeiro lugar. Sim, a live vai ficar gravada assim. Tá bom? Sim. Tudo bem, gente? Enfim, esse exercício da gente fazer essas anotações sobre da onde é que está vindo aquela resolução de problema, é muito importante para vocês perceberem se vocês estão agindo com o ego ou se vocês estão racionalizando para resolver um problema, certo? Às vezes a resolução está no presente, ela não está no passado. Uma experiência do passado é uma experiência do passado. Uma experiência do presente, ela não merece uma reação com base no passado. Ela merece uma análise, ela merece uma resolução de acordo com a situação atual, certo? As meditações
elas nos permitem trazer organizar as nossas memórias, né? O que é no passado ficar no passado, o que é no presente, presente, o que é no futuro, no futuro. Para que a gente possa resolver as coisas conforme as coisas aparecem. Tá bom? Oi, Flávia, tudo bem? Boa noite. Que mais? Ó, vamos lá. Só pra gente finalizar. Ó, perceba que dificilmente algum pensamento está conectado ao momento presente. A maioria está te levando para o passado ou para o futuro, tirando o seu foco do que realmente precisa focar. Esses são pensamentos, são aqueles infinitos que falamos antes. Observar quais são os pensamentos é um hábito que a gente tem que ter para a gente perceber se a gente está agindo com o ego ou não. Tá bom? A gente está indo para 45 minutos aqui da nossa live. E aí eu já tenho que entrar na reta final para a gente finalizar e fazer os downloads e fazer o nosso fechamento aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. A ideia toda, gente, é trazer para vocês uma percepção. Hoje a gente está passando por um momento no planeta de transição, um momento de descoberta, um momento de olhar para si. O pessoal está falando da Amazônia, agora está forte isso. Eu tenho 45 anos, eu já vi momentos aqui no Brasil onde se falava muito da Amazônia, se falava muito da Serra da Cantareira, se falava muito da preservação das espécies, né? E aí o que acontece? Muitas coisas que tá acontecendo no mundo, aqui no terceiro plano, elas são por ações egoístas, são ações do ego, né? E isso fazem com que, de uma certa maneira, a gente precisa aprender a equilibrar o nosso ego, né? Meditar, trazer esses conhecimentos ancestrais para o nosso sistema, desfazer as crenças limitantes que são ancestrais, que fazem com que a gente professe a escassez ao invés da abundância, que fazem com que a gente seja egoísta, que a gente utilize o passado e a mesquinhez do passado para tomar as nossas decisões no presente, de acordo com coisas do presente, é muito importante. Tá? E as técnicas, elas estão aí. O Theta Healing é uma das técnicas. Mas vocês podem conhecer outras técnicas que podem ajudar a vocês a estarem no presente. Tá bom? Então, eu vou trazer para vocês alguns downloads. E eu quero muito que vocês recebam. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Façam uma respiração profunda. Então, posso enviar para vocês a sensação, através do sétimo plano, o Criador de tudo que é, a definição da lei da natureza, do que é estar no terceiro plano, que vocês sabem como estar no terceiro plano, que vocês já vivem no terceiro plano, que vocês se sentem bem em estar no terceiro plano. Posso enviar para vocês que vocês podem estar no terceiro plano e agirem com o ego de forma equilibrada, que vocês sabem como, quando equilibrar o ego de vocês, que vocês têm a percepção de notar quando o ego está desequilibrado. Posso trazer para vocês a consciência do que é compartilhar, que vocês sabem como compartilhar, que vocês já compartilham as coisas de vocês, sem a necessidade de achar que você vai ficar escasso, que você vai ficar pobre porque você compartilha. Posso trazer para você a consciência de que compartilhar, quanto mais você compartilha, mais você tem para compartilhar. Posso trazer para você a sua consciência do que é responsabilidade, do que é autorresponsabilidade, que você sabe como, quando e que é possível ter autorresponsabilidade, que você é responsável pelo seu corpo aqui no terceiro plano, mas que você não precisa tirar do outro para manter o seu corpo aqui no terceiro plano. Posso trazer sua consciência que a abundância é infinita, que você sabe como, quando, que é possível ter acesso à abundância
ter acesso à prosperidade sem a necessidade de achar que o outro vai ficar sem porque você é próspero, ou sem achar que você vai ficar escasso porque o outro é próspero? Posso trazer para você a sua consciência que você pode passar o conhecimento, que você pode disseminar o amor incondicional sem a necessidade de criar um laço de mestre e seguidor para as pessoas que você está tentando disseminar esse amor? Posso trazer para você a sua consciência que o amor incondicional ele é abundante, infinito, e que uma vez você conectado com o Criador de tudo que é, você está conectado com a fonte inesgotável desse amor? Digam sim para os downloads que eu vou enviar para vocês. E tem mais, ó. O Criador tá só aqui na minha orelha falando aqui. Tem uma dúzia de downloads. Digam sim que eu vou enviar os downloads. Para fechar, eu queria fazer mais alguns downloads, tá? O Criador pediu para mandar aqui. Posso enviar para vocês a definição e a sensação do que é compaixão, que vocês sabem como, quando e que é possível ter compaixão na vida de vocês. Posso enviar para vocês a sensação de liberdade, que vocês sabem como, quando e que é possível ter liberdade, e que vocês já sentem a liberdade aqui no terceiro plano, sem ser escravo do dinheiro, sem ser escravo da vaidade, sem ser escravo do conhecimento, que vocês sabem como, quando, que é possível ser livre, que vocês já vivem a vida de vocês de forma livre. Vou enviar, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou ter que finalizar. E se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem mandar para mim aí por mensagem, porque aí se a live cair, tá para cair já é 10h20, e eu comecei um pouquinho antes, 10h25 eu comecei aqui a falar. Eu agradeço demais a presença de todos, todo mundo. Eu não vou falar o nome de todo mundo, mas, gente, olha, eu estou muito feliz por tudo isso, por todas as coisas que tem acontecido, por vocês estarem aqui. E eu quero fazer pelo menos uma live por semana ou a cada 15 dias. A Geise tá aí também. Vamos mandar, gente, vamos mandar amor incondicional pro pai da Geise, que tá internado lá, ó. Todo mundo mandando amor incondicional pro pai da Geise. O seu Jesus, que é o pai da Geise, que tá aí. Se vocês puderem mandar amor incondicional para ele, que tá internado na Beneficência Portuguesa. Tá? Que eu lembrei. Tá bom, gente? Ó, um grande beijo para vocês. Eu vou finalizar com a meditação, tá bom? Se cair, vamos lá, que aí dá tempo, tá? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Fechem os olhos físicos, façam uma respiração profunda, deixa a alegria da vida entrar no pulmão de vocês. Imagina agora entrando pela sola dos pés de vocês uma energia radiante, potente, subindo pelas pernas, entrando pelo assoalho pélvico, passando pelo seu chakra base, seu chakra sexual, seu chakra do plexo solar, cardíaco, laríngeo, o chakra do terceiro olho, o chakra da coroa, onde surge uma linda esfera de luz, radiante, colorida. Observem a cor dessa esfera de luz. Imagina agora que uma imagem sua é projetada para dentro dessa esfera de luz. É a sua consciência. E ela vai se projetando mais alto, passando pelos telhados das casas, passando pelas nuvens do planeta, subindo, saindo do planeta Terra, na velocidade da luz, passando por todos os planetas do sistema solar,
saindo do sistema solar, saindo dessa galáxia, da Via Láctea, saindo das galáxias conhecidas, saindo do universo conhecido, entrando agora numa camada de cores claras e escuras, uma camada dourada, tranquila, uma camada gelatinosa, com cores, formas, cores, sons, números. E logo à frente você fica de frente a um portal com uma luz branca iridescente perolada saindo, te convidando a entrar nesse portal. E a sua esfera de luz vai se desfazendo e você vai se tornando essa luz iridescente perolada. Agora, nesse momento, você é a luz iridescente. Agora você é um com o Criador de tudo que é. Agora, nesse momento, você está num lugar onde não há julgamento, um lugar de paz, um lugar de verdade e compaixão. Sinta a presença do Criador de tudo que é. Sinta nesse momento que você é a fonte criadora de tudo que é. Tá bom? Então eu deixo essa meditação com vocês, que vocês tenham muita paz, que o Criador traga para vocês nessa semana muita luz nesse final de semana. Tá bom? A todos que permaneceram na live, a todos que participaram da live. Vai terminar, tá, gente? Tem 4 segundos aqui. Grande beijo. Grande beijo! Tchau!